Capítulo 101, POV, DL é um maldito culto. 2 meios. Irmão, não pude deixar de notar que você não está usando um emblema DL. Instantaneamente ele sentiu uma dor de cabeça chegando. Não outra groupie que tentaria convencê-lo sobre os infinitos benefícios de se juntar àquela facção de merda. Eu não tenho nenhum, ele afirmou. É mesmo? Você tem algum plano de se juntar a eles? O líder perguntou calorosamente. Não, e nada que você possa dizer me convencerá do contrário. Eu estou. Ele protestou. Maravilhoso. Irmãos, finalmente encontramos alguém que não acredita em DL. O líder do partido aplaudiu com os outros cumprimentando. Espere o que? Foi quando ele percebeu que o peito deles também estava vazio de qualquer sinal. Vocês também não são fãs de DL? Não, não estamos. De jeito nenhum. Eles garantiram a ele. Naquele momento, o homem ficou muito feliz. Ele finalmente encontrou seu povo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava tentando enfiar suas malditas crenças goela abaixo. Ele não pôde deixar de ficar animado. E isso é incrível. Deve ser o destino que nos conhecemos. Eu estava ficando louco, pensando que era o único acordado em um grupo de tolos. Todos estavam balançando a cabeça gentilmente com suas palavras. Devíamos nos unir. Que tal educarmos as pessoas da aldeia? Temos que mostrar-lhes a verdadeira natureza desta organização horrível. Precisamos marchar unidos e defender a lógica e a razão. Ele clamou calorosamente. A essa altura, eles mostravam sorrisos felizes, mas um pouco estranhos, enquanto esfregavam a cabeça. Irmão, parece muito bom, mas é um pouco demais, você não acha? Demais? Você não pode perder a esperança tão facilmente. Temos que defender o que acreditamos ser certo. Um mundo sem DL não seria melhor. Todos vocês, não concordam? Eles tinham que compartilhar o mesmo sentimento no fundo, certo? Eles se entreolharam enquanto todos concordavam. Ao ver isso, ele já conseguia imaginar tudo o que fariam juntos. Eles iriam limpar esta aldeia dos canalhas. Porém, mais uma vez interromperam sua linha de pensamentos. Irmão, é bom sonhar, mas o fato é que DL está aqui e não podemos mudar isso. Só podemos aprender a conviver com isso. Você deve aceitar isso, faça isso também, e você se sentirá melhor. Chegar a um acordo? Sente-se melhor? Isso é besteira. Pense em tudo o que há de errado com DL. Eles estão tirando a diversão deste jogo, empurrando sua agenda para todos os outros. Mais uma vez, eles assentiram, mas faltava entusiasmo. Eles tinham a mesma aparência de quem fala sobre comunismo, sabendo que é incrível na teoria, mas um show de merda na prática. Irmão, concordo que sim, mas estamos acostumados. Nem todo mundo abraça nossos caminhos. É exatamente assim, você sabe. O líder suspirou. Chega de todo o medo e do desespero. Vocês não podem ser tão insossos sobre aquilo em que acreditam. Ele gritou com gosto. Irmão, adoro o seu entusiasmo e foi muito bom conhecê-lo, mas vamos ao que interessa agora, certo? O líder propôs gentilmente. Negócios. Afinal, vocês estão dentro? Perfeito, vamos. Assim como ele estava alegremente regozijando-se com a mudança de opinião deles, eles agiram. Neste momento, ele viu tudo acontecer em total confusão. O que? Por quê? Todos os 5 o atacaram de uma vez. Demorou apenas alguns segundos para ele ser derrotado. O que foi isso? Mas no momento em que seu corpo estava desaparecendo, ele os ouviu falar entre si. Chefe, PK está ficando cada vez mais difícil. Maldito DL e seu serviço de proteção incluído. TCHH, esse idiota também derrubou 7 cadáveres de raposa. Nesse ritmo, seria melhor apenas nos esforçarmos. Ao morrer, ele finalmente entendeu tudo. Os sábios que pensavam como eram PKERS. Que porra é essa? Ele sentiu vontade de vomitar sangue. Você morreu. Ponto. Ao reaparecer na vila, ele considerou seriamente recriar sua conta para mudar de vila e possivelmente até desistir do jogo. Essa besteira de DL estava irritando demais.
Seus pensamentos foram subitamente interrompidos. Uau! Este jogo parece tão real. Só de explorar esta vila vai ser incrível. Uma voz animada ecoou. Ao lado dele, uma jovem acabara de nascer. Ela estava feliz olhando ao redor com os olhos brilhando de admiração, por alguns segundos, pelo menos. Então seu rosto se contorceu de horror. O que diabos é isso? Ela perdeu o rumo enquanto olhava para algo ao longe. Era uma perturbadora e grotesca pilha laranja de cadáveres. Era tão alto que agora podia ser visto da desova. Fale sobre uma primeira vista inesquecível. Ela estremeceu quando seu cérebro compreendeu lentamente o que ela estava vendo. O homem agora desanimado riu sem qualquer calor. É assim que DL se parece ao assumir o controle de uma vila. D de réu? Ela perguntou com medo, mas com um toque de curiosidade. DL, Legião Demoníaca. Eles vão tentar caçar você em breve, então você também pode ouvir isso de mim. Eles são um grupo que leva os novatos sob suas asas mediante o pagamento de uma taxa. Pelo que vi, eles fazem lavagem cerebral quem aderir para se adequar à sua agenda. B. Lavagem cerebral? Sim, é tudo propaganda maldita e um culto disfarçado. Todos eles reverenciam aquele cara que chamam de Rei Demônio. Suas habilidades de jogo parecem tão altas quanto sua falta de moralidade. Fique longe deles se quiser permanecer são. Ele explicou. Antes que ela pudesse responder, uma pessoa ouviu isso e se apresentou, obviamente discordando. Ei, o que você quer dizer com aparentemente um culto? Sim, cara, retire. Isso é 100% calúnia. Somos um culto. Espere, que porra é essa? Eles admitiram isso? Hehe, mocinha, você deveria tentar ingressar. Há benefícios suficientes para garantir o preço, e você pode fazer parte de uma comunidade maravilhosa. Felizmente ele a avisou a tempo. Agora ela seria a única a escolher. Você disse Rei Demônio, certo? Onde posso encontrá-lo? Eu vi um post sobre ele no Purpledit. Ele parece tão legal. Ela cantou. Só assim, outra alma inocente. Caiu. E o homem que começou tudo. O Rei Demônio não estava em lugar nenhum. Isto deu origem a muitos rumores. 1. Ele estava cultivando masmorras como um louco. 2. Ele estava ocupado editando seus destaques. 3. Ele já havia saído do tutorial. 4. Ele voltou para o inferno. De qualquer forma, ninguém duvidava que ele voltaria em breve com outra façanha maluca. Pensamento do Criador. Os PKERS em algum momento descobriram que poderiam roubar cadáveres de raposas de outros jogadores. Houve alguns que fizeram isso mesmo que não fosse a atividade mais lucrativa. Foi pela emoção, talvez. Fim do capítulo. Capítulo 102. Você consegue sentir o cheiro. Já se passaram alguns dias desde que os testes com frango foram cancelados. No entanto, o Rei Demônio não causou uma única onda desde então. Parecia tão estranho vindo dele. O lobo e a dupla humana estavam relaxando. Muito pelo contrário, eles estavam trabalhando em um ritmo frenético. Eles eram como eremitas, aparentemente vivendo em masmorras agora, tudo em prol da progressão. Eles estavam cultivando XP um pouco, na verdade, muito. Estado. Colchete que fecha. Jogador, Jack, o nível 10. Classe, nenhum. Título, New Leaf Slatterer. Para sair do tutorial, era necessário atingir o nível 10 e ter completado pelo menos 2 das 3 masmorras. Isso significava que Jack já tinha as qualificações para partir. Ele simplesmente teria que conversar com o chefe da aldeia para fazer isso. Então por que ele ainda estava aqui? Foi por simpatia por seus amigos? Não era para se destacar demais. Foi porque ele se sentiu apegado ao lugar. Inferno, não, ele ficou porque o tutorial era uma grande missão e sua nota seria horrível se ele saísse agora. Seus ganhos dependeriam de seu desempenho. Os critérios foram os seguintes. 1. Conquistas alcançadas. 2. Poder de combate alcançado. 3. Domínio de habilidades de vida alcançado. Acontece que os 2 primeiros pontos poderiam ser realizados nas masmorras.
Quanto mais difícil o conteúdo que ele concluísse, melhores seriam seus equipamentos e conquistas. Foi assim que o humano e o lobo estavam se preparando para atacar o Foxgrove mais uma vez. O pequeno estremeceu ao lembrar o quão perigoso era o interior. Eles já haviam morrido algumas vezes. Lembre-se, use o nariz, cheire o almíscar da raposa. Essa é a melhor maneira de lidar com os dois chefes. Uau, vou tentar. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Eu acredito em você. Jack encorajou. Moon sentiu um calor percorrer seu corpo. Foi muita sorte ter um mestre tão bom. Mesmo quando ele estragasse tudo, ele ainda estaria lá para guiá-lo. Não apenas tente, faça. Afinal, você é o poderoso Moon. Jack piscou com confiança. Sim, mestre. Teria que ser digno de seu nome com certeza. Então eles entraram na masmorra assustadora. Entraram na masmorra dimensional Foxgrove. Dificuldade igual a difícil. Aquela pequena mudança de dificuldade foi como o céu e a terra. A estratégia geral de limpeza permaneceu a mesma, mas os chefes foram fortalecidos. Era como se a vida fosse soprada neles à medida que ganhavam novas habilidades. Eles agora tinham que fazer isso, adaptar-se aos novos padrões do chefe. Não foi tão ruim para Jack, mas foi muito confuso para o lobo. O caçador começou a piscar alguns metros de cada vez. O que faltava em alcance, compensava em furtividade. Não havia nenhum sinal de que isso aconteceria, e era preciso confiar no instinto para evitá-lo. Como qualquer lobo, Moon tinha sentidos naturalmente aguçados, mas isso não incluía capacidade de previsão. Essa luta já foi um grande obstáculo para isso. Na verdade, eles conseguiam eliminá-lo às vezes, mas dependia da sorte. Tinha que ser assim, na verdade. Cada vez que a raposa assassina humanoide tentava pular em Jack, ele evitava. Isso intrigou o lobinho infinitamente. Era como se a resposta estivesse bem próxima, mas era burro demais para compreendê-la. Tudo o que Jack repetia era: dê um tempo, é normal falhar no início. Você precisa adivinhar para onde e como seu oponente irá se mover. O que importa é que você nunca desista. Essas palavras foram tudo o que manteve Moon lutando tanto. Quanto ao saque, a versão difícil dava coisas assim: cinto sombrio incomum, rank F+, nível 10, classificação de armadura 2, tipo de armadura couro, durabilidade ótimo exceto luz. Atributo, mais 3 agi. Traço, mais afinidade com sombra, F. O que ele tinha ao longo do nível versão 5. Uma armadura, um agi e uma característica um pouco melhor. Era algo melhor, com certeza, mas também não era grande coisa. E o saque aleatório ainda era o mesmo lixo de nível 5. Eles estavam lá para treinar, para ser exato o treinamento de Moon. O que deu muitos problemas ao pet foi o último chefe. Menor que protetor do bosque das raposas. LV10, maior que, estava 2 níveis acima da versão normal e um pouco mais forte. O que o tornou especialmente desafiador foi sua nova habilidade, Fox Mirage. Isso fez com que a raposa gerasse clones por todo o lugar. A questão era que ele continuaria se movendo, misturando-se com eles. Embora não fossem perigosos, eram grandes distrações. Alguém poderia estar atacando uma raposa apenas para perceber que era uma ilusão. Então o verdadeiro apareceria do nada para uma facada nas costas. Jack não podia simplesmente apontar o inimigo porque ele mudava constantemente de posição. Jack precisava de Moon para passar pela habilidade da fortaleza de peles de forma confiável. Sem o ataque de pinça, sua produção de dano era limitada a 1. Para um chefe de nível 10, um dano por golpe não era suficiente, não importa quantas poções alguém tivesse que regenerar. Agora eles estavam enfrentando esse cara novamente. Onomatopeia de cheirar. Uau! Vitorioso! Foram necessárias algumas tentativas, mas Moon finalmente descobriu. Foi muito sutil, mas houve uma ligeira diferença entre o original e os clones. Assim que conseguiu perceber, os ataques furtivos do chefe pararam de funcionar. Seria assim,
Chomp. O chefe morderia a posição de Mum Mum apenas para acabar com a boca cheia de ar. Uau! Ridículo! Como se fosse ser surpreendido por um bastardo tão fedorento. Foi tão gratificante poder sobreviver. O resto da luta aconteceu sem nenhum problema. Afinal, desde que o lobinho não estivesse morrendo, isso não seria muito difícil. Quando o chefe caiu, Mum Mum irradiava satisfação e orgulho. Sua cauda balançava sem parar e suas patas estavam levantadas no que deveria ser um sinal de V. Mais saque aleatório. Você está pronto para a próxima dificuldade então? Josh riu. O lobinho engoliu em seco ruidosamente em expectativas assustadas. Pensamento do criador. Acontece que quando me concentro em subir de nível, não demora tanto. O melhor para o XP é realmente matar pequenos mobs em quantidades extremas ou destruir o mesmo chefe repetidamente na velocidade da luz. Eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Fim do capítulo. Capítulo 103. Você realmente consegue sentir o cheiro. Um pequeno lobo mostrava um rosto extremamente severo, seus grandes olhos pousados no portal laranja. Ao lado estava seu mestre risonho. Você parece tão solene. Já pensou em ser modelo? Jack brincou. Uau, modelagem. Na verdade, teremos que fazer isso 100%. Tenho certeza de que produtos com a sua cara venderiam bem. Jack disse. Uau, uau, rosto, camisas. O quê? Oh, apenas uma ideia para um esforço paralelo para ganhar mais dinheiro. Não se preocupe com isso. Jack tranquilizou. Uau, isso é ótimo. Mum Mum era um lobo inteligente. Já sabia que o dinheiro era bom, até ótimo. Dinheiro era comida e dinheiro eram poções. As poções eram quase tão boas quanto a comida por alguns motivos. 1. As poções têm um sabor doce. 2. As poções ajudam a derrotar os inimigos. 3. As poções têm uma linda cor vermelha. Tudo bem, vamos lá. Será um desafio, mas acredito que podemos fazer isso. Jack encorajou quando eles entraram. Entramos no Dimensional Dungeon Foxgrove. Dificuldade igual a infernal. Agora, vamos ver o conteúdo mais difícil que o tutorial tem a oferecer. Jack gritou alto. Isso foi um erro, até a prole estava cheia de malditas raposas. Uau! Chocado. Pela primeira vez, não foi o lobinho que estragou tudo. Isso foi possível? Bem, não que isso importasse muito. Você morreu. Ponto. 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 Uma morte depois, eles estavam de volta, já que com 0% de XP, como de costume, recentemente. Nota para mim mesmo, o layout da masmorra muda na nova dificuldade. Este não contou, Jack murmurou, um pouco envergonhado. Então eles estavam lá dentro novamente, fugindo para salvar suas vidas. A floresta inteira estava cheia de monstros. Era como se os deuses infinitos tivessem acabado de mudar a taxa de spawn de 3 décimos para 10 décimos. Chegar à aldeia foi uma dor enorme, mas eles conseguiram. Depois havia os malditos ratos, eles também eram mais fortes. Se antes eram ratos normais, agora eram meio humanoides com garras incrivelmente longas e afiadas. O grupo assistiu corajosamente o NPC ser aniquilado, a cena graficamente sangrenta. Eles fecharam a porta silenciosamente, esquecendo-se do horror que acontecia lá dentro. Foi fácil já que os gritos não duraram muito. Mas então aconteceu. Colidir. A porta se estilhaçou quando a cara feia de um dos homens-rato apareceu por ela. Esses caras estavam no nível 12 e eram muito numerosos. A verdadeira questão era que eles não estavam mais confinados àquela sala. Você morreu. Mais uma vez, eles morreram, voltando irritados. Desta vez, eles jogaram o NPC, pegaram o item que precisavam e correram como o vento. Os ratos estavam vagando pela aldeia. Talvez, mas eles não verificariam com certeza. A aldeia provavelmente acabaria totalmente destruída. Então, novamente, isso realmente não importava, já que eles sacrificaram implacavelmente seu último residente. Mum Mum, sou eu ou você engordou recentemente? Jack comentou de repente. Uau, sério,
Mas o lobo rapidamente percebeu o que seu mestre queria dizer. Com certeza havia engordado, sua sombra sim. Ambos sabiam o que isso significava. Eles estavam prestes a ser atacados. Eles se prepararam para a próxima luta, preparados para um ataque surpresa. Foi então que sentiram uma perturbação no ar. Piscar. Uma raposa humanoide envolta em escuridão apareceu de repente nas costas de Jack. As garras afiadas foram direto para seu coração e erraram. Aí está você. Boas notícias, Mum, parece que você perdeu peso de repente. Jack riu. A criatura gritou enquanto continuava atacando. Isso seria fácil. Ele só precisava ter cuidado com o piscar, os ataques rápidos e o corte de sombra definitivo. Contanto que ele fosse cuidadoso, esta logo seria a vitória deles. Agora, deixe-me mostrar o poder das poções. Jack trovejou enquanto a luta continuava. Mas havia algo muito errado. Enquanto bebia uma poção, ele não era o único brilhando com magia de cura. Não, seu adversário também fez o mesmo. O que? Como? Havia agora uma ligação entre as duas sombras no chão. A cura foi transferida através dele. Você pode curar? Isso é besteira. Ele reclamou veementemente, já que estava experimentando seu próprio remédio pela primeira vez. Quantos chefes se desesperaram ao ver o pequeno humano se curar infinitamente com poções? Muitos. Agora o campo de jogo estava finalmente equalizado. Talvez fosse hipócrita da parte dele, mas ele não podia deixar de sentir que isso era trapaça. Mas isso não o impediria de lutar. Você quer jogar esse jogo? Então vamos jogar esse jogo. Ele gritou. Em seguida aconteceu a luta mais épica e ainda mais idiota de todos os tempos. A razão era simples, eles continuaram trocando golpes com extrema intensidade e movimentos incríveis, mas causaram apenas alguns danos um ao outro. Então eles simplesmente curariam tudo. Foi interminável, mas Jack tinha um truque na manga. Ele acumulou marcas de galinha em seu inimigo por um longo tempo. Então, ele finalmente deu o golpe final. Jack teve que cronometrar perfeitamente para ter certeza de que não iria desaparecer. Golpear. O mini-chefe ficou em estado de choque quando o clivagem sangrenta removeu todo o seu HP restante de uma só vez. Isso é o que acontece com raposas travessas. Jack comemorou. Uau! Parabéns! Cinto sombrio raro. Rank F+, nível 10. Classificação de armadura, 2. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, ótimo, exceto luz. Atributo, mais 3 agi. Traço, mais afinidade com sombra. Passivo, bloqueado. Ó droga! O cinturão agora estava caindo como uma versão rara. Ele também tinha um passivo bloqueado. Isso só poderia significar uma coisa. Ele estava faltando alguma coisa para ativá-lo. As chances eram de que isso exigiria completar a masmorra. Agora só temos que lidar com o último chefe. Vamos fazer isso. Eles viajaram alegremente em direção a ele. Quão difícil poderia ser? Também se regeneraria de repente. Eles logo veriam. Menor que protetor do bosque das raposas. LV12. Maior que. Era um nível ainda mais alto, mas eles poderiam fazer isso, certo? Hoje à noite vamos comer panela quente de raposa. Jack gritou como um grito de guerra. Uau, o que é hot pot? Espere, isso realmente importava? Não, foi algo que foi comido. O lobo não pôde deixar de esperar por isso. Eles realmente tinham que derrotar o inimigo agora. Uau, para o hot pot. Eles atacaram a criatura imponente e começaram a espancá-la. Cada vez que Jack bloqueava um golpe, ele sentia seu braço ficar dormente e seu corpo ser empurrado para trás. -4, -4, -4. Isso foi um grande dano, considerando o quão bem ele estava jogando. Este seria extremamente desafiador, mas alguns segundos depois, eles perceberam o verdadeiro horror do chefe infernal. Ainda tinha a mesma habilidade Mirage, mas desta vez, os clones eram reais. Uau! Em pânico, Mum estava totalmente confuso. Ele se concentrou em usar o nariz como fazia anteriormente, mas algo estava estranho. O que diabos foi isso?
Todos tinham o mesmo cheiro ou quase agora. Como isso foi possível? Eles perceberam o poder da habilidade da maneira mais difícil quando a luta de repente se transformou em 2x20. Os clones não eram tão fortes quanto o chefe, mas eram uma dor de cabeça. Eles lutaram muito, mas depois de cerca de 1 minuto foram derrotados. Você morreu. Quando eles reapareceram, Jack só conseguiu suspirar. Limpar foi fácil, mas fazê-lo adequadamente foi difícil pra caralho. Parecia que ele havia subestimado o tutorial mais uma vez. Uau, inquisitivo. O que vamos fazer? Estamos indo para a Toca dos Lobos agora. Voltaremos para o inferno mais tarde. Uma coisa é certa, não vamos desistir. Jack explicou. Às vezes era necessário dar um passo atrás para progredir mais rápido. Esperançosamente, esta próxima masmorra funcionaria bem. Fim do capítulo. Capítulo 104 – Intimidando Irmãos Lobos. Um homem e um lobo estavam tendo uma reunião estratégica. Ao lado deles estava o portal prateado que levava ao Wolf Den. Tudo bem, então temos um problema. Nosso queijo é um pouco extravagante. Uau! Acenado com a cabeça sério. Com nossa estratégia atual, o segundo chefe não está aparecendo. Por causa disso, estamos recebendo menos saques. Então, você sabe o que vamos fazer? Uau! Menos queijo. Na verdade, um tipo diferente de queijo. Nas últimas corridas, você estava bloqueando a desova de remos. Desta vez, seu objetivo será deixá-lo desovar, mas ainda assim roubar sua refeição. Exigirá um tempo incrível, mas eu saiba que você pode fazer isso. Uau! Heróico! Com certeza deixaria seu mestre orgulhoso. Posou com orgulho, mostrando alta confiança. Mas um segundo depois, suas orelhas tremeram de repente quando ele virou para trás em estado de choque. Houve passos se aproximando. Uau! Aviso suave. O que? Alguém está vindo? Jack olhou para o progenitor lobo próximo. Não parecia estar muito nervoso. Por quê? Os passos ficaram mais altos. Toca, toca, toca. Foi aí que um homem dobrou a esquina. Era um velho de barba branca e rosto gentil. Ele parecia extremamente relaxado enquanto dava passo após passo com seus chinelos. Espere, chinelos? Ele nem tinha armadura. A situação com certeza era estranha. Ele continuou avançando como se não pudesse ver o chefe lobo mortal por perto. O chefe já estava pingando poças de saliva, com a boca aberta e o rabo balançando em antecipação. Ei, irmão, você está perdido? Jack perguntou. Estou exatamente onde deveria estar. O velho balançou a cabeça. Você sabe que esta masmorra é de nível 6 e é muito difícil de limpar, certo? Jack perguntou, perplexo. Obrigado pelas preocupações, mas não se preocupe comigo. Estou apenas entrando casualmente e não pretendo esclarecê-lo. Ele riu baixinho. Ele continuou se aproximando, parecendo muito relaxado. Assim que o lobo estava prestes a atacá-lo, ele de repente sacudiu a mão, fazendo algo voar. Aquilo era uma piranha? O lobo colossal saltou instantaneamente para devorá-lo, mostrando uma expressão feliz. Uau! Esse cara conseguiu domar o chefe tão facilmente. Isso parecia tão suspeito. Isso era possível? A dupla não conseguia acreditar no que viam. Ao vê-los, o homem acenou silenciosamente em sua direção, prestes a entrar no portal. Velho, quem é você? Jack não pôde deixar de perguntar. Apenas um pescador amador, só isso. Sua voz ecoou na caverna enquanto ele desaparecia dentro do portal ondulante. Aspas reticências aspas. Aspas reticências aspas. Aspas reticências aspas. Então tem um cara qualquer pescando piranhas em uma masmorra, hein? O que você acha disso? Jack comentou rindo. Uau! Excitado. Era possível comer piranhas? E quanto aos dentes grandes? Espere, foi possível removê-los. Nesse momento, o lobinho teve uma revelação. Muitas coisas poderiam ser comida e apenas precisavam de preparação. Uau! Implorando. Tudo bem, tudo bem. Vamos pegar alguns. Depois, os dois entraram da mesma forma. Objetivo pegar piranhas, e vencer a luta contra o chefe.
Eles estavam prontos para chutar a bunda de algum lobo. No Wolf Den, duas equipes se enfrentaram. Essa luta teria sido digna de um evento pay-per-view. Vendo que não havia narração, Jack decidiu fazê-lo. No canto esquerdo, temos o Rei Demônio Gecko e seu poderoso companheiro, o temível Wolfgang Amadeus Moon. Apenas sua beleza rivaliza com seu poder. Senhoras em casa, tente não desmaiar. No canto direito, temos alguns lobos perdidos aleatórios. Rômulus e Remus ou algo assim. Seu poder especial é delirar e pensar que tem uma chance contra seus oponentes inigualáveis. Quem vai sair por cima? Assista agora e veja você mesmo. Jack gritou tudo alegremente. Os chefes olharam para ele enquanto rosnavam. Eles não precisavam entender a fala humana para sentir o desprezo em sua voz. Afinal, os dois bosses eram apenas trampolins peludos em seu caminho. Vamos, porra! Uau! Uivo! Todos os competidores atacaram uns aos outros em um confronto violento que não aconteceu. Por quê? Porque Jack e Moon estavam correndo para salvar suas vidas. Os chefes estavam totalmente confusos. Que diabos? Depois de toda aquela bravata, os dois estavam correndo. Qual era o objetivo? Bem, esta foi uma tática infinita secreta ancestral para a geração agressiva. Chamava-se, ser um idiota. Pegue-me se puder, seu tapete. Caramba, você está tão sujo que eu ficaria enojado demais para até mesmo limpar meus sapatos em você. Ainda bebendo leite dos peitos da sua mãe. Meu animal de estimação também. Caramba, ele é o dobro do lobo que você jamais será. O lobo atacava e mordia implacavelmente, mas Jack conseguiu bloquear todos os golpes. -2, -2, -2, -2. Você está vindo em minha direção tão rápido, mas não sinto nada. Tem certeza de que está dentro? Suas garras, quero dizer. Quanto a Moon, estava fazendo exatamente a mesma coisa. Uau, 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 droga. Jack não conseguia acreditar como eram incríveis as habilidades de falar mal de seu animal de estimação. Isso fez com que seus próprios insultos parecessem elogios em comparação. Quão insano foi isso? Jack suspirou, o orgulho escorrendo dele. Eles cresceram tão rápido, mas havia um limite para o que Moon poderia se esquivar. Afinal, foi rápido, mas o inimigo também. Também não podia bloquear ou desviar, sendo a única opção esquivar. Caramba, um único golpe seria quase o fim também. Um -10 vermelho brilhante apareceria enquanto o valente lobo estremecia de dor, mas continuava correndo e se esquivando mesmo assim. Felizmente, Moon tinha um novo truque no pelo. Em volta do pescoço, havia agora um coldre de poção feito com uma tira de couro. Você sabe como é difícil ensinar um lobo a beber poções no meio da batalha? A resposta é muito difícil. O problema não é a ação em si, mas não congelar ao fazê-la. Mas, onde há vontade, há um caminho. Foi assim que o novo Moon 2.0 melhorado se tornou um viciado. Bem, ele estava consumindo muito líquido vermelho. Perfeito, simples assim. Mantenha o egro naquela cadela Rômulus por tempo suficiente para eu terminar a luta. Jack levantou o polegar ao começar um contra um. O pobre Remus estava prestes a levar sua fúria. A luta foi mais ou menos assim. Slash, 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 mais alguns cluque-cluque. Chomp, 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 barra, 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 mais alguns cluque-cluque. Chomp, 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 gole, gole, gole. O loop sempre terminava com Jack bebendo uma poção e o inimigo desesperado. Em algum momento, ele começou a pedir ajuda ao irmão. Uivo lamentável. Infelizmente, o lobo poderoso só estava vendo vermelho. Não podia acreditar que um lobo tão poderoso não fosse capaz de despachar um filhote imprudente. Movido pela fúria, nunca percebeu a situação precária de seu irmão, até que o pobre lobo caiu, assassinado violentamente. Inferno, nunca usou uma habilidade para ajudar. Quando o mestre e animal de estimação começaram a se unir para derrubá-lo, ele finalmente entendeu o quão fundo ele estava na merda. Mas já era tarde demais.
Então, novamente, talvez já fosse tarde demais quando eles apareceram pela primeira vez. Era hora de matar o tirano. Fim do capítulo. Capítulo 105. Crianças são irritantes. A dupla alcançou seu objetivo. Eles conseguiram pegar piranhas. Uau! O pequeno lobo estava brilhando enquanto observava seu mestre remover os dentes dos peixes cruéis. Então abriu alegremente sua boquinha, cheia de expectativas. Jack jogou um em sua direção. Ao desenhar um arco no ar, os olhos de Mum Mum o seguiram com muita antecipação. Então ele o pegou, dando um salto mortal para trás e uivando de satisfação. Por que o backflip? Porque foi legal, por que mais? Então chegou o momento da verdade. Mum Mum estendeu lentamente sua pata, agarrando algumas placas feitas à mão à sua frente. Hesitou por alguns segundos antes de levantar um menor que 7 maior que no ar. 7. Não me parece muito bom. Você somou pontos porque é exótico ou algo assim? Jack perguntou com curiosidade. Uau! Concordando. Os dois estavam se divertindo depois da última corrida. Eles estavam praticando derrotar os irmãos lobos com os melhores resultados possíveis. Tudo isso foi uma preparação para o modo difícil. Como resultado, eles adquiriram com sucesso toneladas de peixes, e um pouco de saque como subproduto. Por exemplo, isto. Lobo incomum Poldron. Rank F. Nível 5. Classificação de armadura 2. Tipo de armadura couro. Durabilidade bom. Atributo mais 2 SPI. Trait mais ótimo alvo de buff. A característica aumentaria os buffs feitos pelos aliados no jogador. Foi muito OP, não, para um jogador solo. Pelo menos o espírito era bom. Com isso, seu conjunto de armadura foi finalmente concluído. O único problema era que grande parte ainda era equipamento de nível 5. Mas, contanto que ele conseguisse limpar as masmorras restantes, tudo bem. Isso ocorreu porque as instâncias e eventos eram realmente as melhores fontes de equipamento no tutorial. Ele pensou que conseguir um conjunto completo o deixaria emocionado, mas a falta de brincos ou colar tornou isso meio banal aos seus olhos. Era realmente verdade que a ganância humana não conhecia limites. De qualquer forma, você está pronto para a corrida difícil. Uau! Mas o lobinho era esperto. De repente, pulou em estado de choque quando de repente percebeu algo muito importante. O que é? Uau! Animado! Os peixes no modo difícil não seriam ainda mais saborosos que os habituais. Isso pode mudar tudo. Talvez isso trouxesse o sabor da carne de 7 para 8, ou até 9. Foi assim que os dois entraram na masmorra novamente. Desta vez, eles mais uma vez arrasaram. Claro, eles estavam passando um pouco de tempo pescando, mas fora isso, foi uma navegação tranquila. E o mini-chefe mais forte? Bem, ainda era covarde, mas não era mais tão fácil convencê-lo a liderar o caminho. Ele também tinha um estado furioso. Jack e Mum Mum só conseguiram engasgar ao vê-lo ficar furioso e se tornar um lobisomem completo. Ah, mas não do tipo que viveria em um conto de fadas crepuscular. Não, esse cara parecia feio, agressivo, corpulento e infestado de pulgas. Mas mesmo enquanto ofegavam, não havia muito medo. Afinal, Jack convenceu mais uma vez os aldeões a segui-lo. Digamos apenas que o mini-chefe foi tão impressionante quanto de curta duração. Caramba, eles não esperaram que a transformação terminasse. Eles usaram uma estratégia antiga, mas comprovadamente genial, acertar até morrer. Havia o mistério e o poder associados aos lobisomens. Havia apenas um vira-lata sendo abatido e espancado até a morte. A criatura morreu com lágrimas e sangue inundando seu pelo. Após a luta, Jack virou-se alegremente para suas tropas enquanto estava pronto para comemorar. Bom trabalho a todos. Agora, quem quer um pouco de carne de lobisomem? Era para ser um gesto simpático, mas todos começaram a vomitar violentamente em vez de agradecer. Eles até tossiam enquanto faziam isso e olhavam para ele como se ele fosse um louco. Voltando-se, percebeu que a criatura havia mudado de forma.
Não era mais uma monstruosidade, mas parecia ser o velho inofensivo que conheciam. Ah bem, vê você, foi mal, parece que o mal deixou seu corpo. Já que esse é o caso, vou dar a ele um funeral adequado. Vocês deveriam ir em frente. Vou me juntar a todos vocês em um segundo. Não, nós ajudaremos e... Não há necessidade, eu cuido disso. Como ele agora é humano, ele merece uma despedida adequada. Conheço uma técnica divina para aumentar seu status na vida após a morte, mas jurei que não o faria, mostrar a alguém. Jaque mentiu descaradamente. É-se sério? Muito obrigado. Vamos agora e esperar por você. Todos saíram felizes, com alívio visível em seus rostos. Alguns ainda se sentiam mal por causa da aparência humana do corpo. Foi compreensível. Quanto a esta promessa, como se Jaque se importasse um pouco. Assim que eles foram embora, ele começou a massacrar o cadáver com observando com aprovação. Um som de vômito veio de uma curta distância no momento em que foi feito. Jaque gesticulou para seu animal de estimação, que atacou direto com o barulho. Pular. Enquanto Jaque o seguia, ele testemunhou atacando um jovem NPC deitado em uma pilha de vômito. Ei! Jaque acenou gentilmente. Nos olhos do garoto havia puro terror ao olhar para os dois, mas também havia algo mais. Houve um ódio incrível. O que Jaque fez foi imperdoável. Vê você, seu monstro. Ele gritou. Monstro. Por quê? Foram vocês que o mataram. Tudo o que estou fazendo é garantir que o corpo não apodreça desnecessariamente. A carne será bem aproveitada, não se preocupe. Jaque explicou. Uau, uso muito gostoso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou contar a todos eles. Vou contar a todos o que vocês fizeram. O garoto gritou histericamente. O que aconteceria se a criança realmente fizesse isso? Jaque perderia os 30 NPCs com certeza, mas seria pior que isso. Havia uma chance de que eles os caçassem. Eles não eram tão fortes, mas fortes o suficiente para causar uma dor enorme. Existe alguma chance de você mudar de ideia? Vamos manter isso em segredo entre nós, certo? Jaque sussurrou gentilmente. De jeito nenhum. O garoto estava obviamente assustado, mas, surpreendentemente, não se mexeu. Então acho que a opção lógica é apenas matar você. Jaque encolheu os ombros. Haha, meu pai me viu chegar aqui. Ele vai saber com certeza. Você será caçado e levado à justiça. Ele gritou acaloradamente. Pessoas justas certamente eram problemáticas às vezes. Esse garoto era especialmente irritante. Ainda molhado atrás das orelhas e ousando desafiá-lo. Uau, confuso. Por outro lado, não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Porque ele estava bravo com o massacre. O açougue dava comida, e a comida era boa. Olhou para o garoto como se ele tivesse um parafuso solto. Você vai contar, não importa o que aconteça. Jaque suspirou. Sim, acabou. Você pode correr, mas não pode se esconder. Nós encontraremos você e tudo acabará para você. Ele gritou com a confiança de um vencedor. É mesmo? Por mim, tudo bem. Jaque deu o que só poderia ser considerado um sorriso maligno. Ele se aproximou do garoto e enfiou um pedaço de carne humana crua em sua garganta antes que ele pudesse reagir. Então ele o forçou a engolir. Quando o garoto sentiu a carne descer pela garganta, ele se sentiu mal. Ele vomitou, ou tentou. Jaque manteve a boca fechada até que o garoto não teve escolha a não ser engoli-la. Quando Jaque o soltou, o garoto estava chorando e nojento no chão. Aí está. Você conta a eles sobre o massacre, e eu contarei a eles sobre você comer o mais velho. Parece bom, não é? Jaque gargalhou. Quando o jovem olhou para cima, viu o diabo piscando para ele. Neste momento, ele sentiu um pavor tão intenso. Ele teria pesadelos nos próximos anos. Conquista. Causou trauma profundo a um NPC. Persistirá mesmo após a redefinição da instância. Título de Rei Demônio agora afeta NPCs. Por favor, diminua o bullying do NPC. Vendo isso, Jaque não pôde deixar de explodir em gargalhadas sonoras.
Mun rapidamente copiou seu mestre. Eles não seriam perseguidos, e eles ficariam com a carne recém-adquirida. Era por isso que eles estavam comemorando, certo? Foi assim que eles logo retornaram ao grupo de aldeões. Eles viram claramente o estado do jovem e não puderam deixar de se preocupar. Toby, o que aconteceu com você? Você está bem? O garoto não sabia o que responder. Ele não conseguia falar, ou sua vida acabaria. O diabo diria a todos que ele era um monstro. Mesmo que eles o perdoassem, nunca mais seria o mesmo. Mas mesmo que ele não pudesse falar a verdade, ele tinha que responder, certo? Mas enquanto estava pensando no que dizer, Jack falou mais uma vez. Oh, não se preocupe com ele. Ele espiou e viu o Deus da Morte trazer a alma embora como um VIP. A morte parece muito assustadora, você sabe. É por isso que as pessoas não deveriam assistir. Jack indiferentemente explicou. Claro, faz sentido. Ele não deveria ter espionado. Todos os aldeões concordaram enquanto olhavam para o jovem com culpa nos olhos. Como eles teriam reagido se soubessem a verdade? Logo piorou. Herói, por favor, perdoe-o. Sim, ele é jovem e não sabe disso. Ele não fará isso de novo. Vamos, peça desculpas, Toby. O jovem estava com dificuldade para respirar lateralmente. Que tipo de besteira esse cara estava dizendo? Como um ser humano pode ser tão horrível? Não, esse cara definitivamente não era humano. Está tudo bem, eu entendo. Não se importe muito. Jack respondeu magnanimamente. Enquanto os NPCs elogiavam o quão bondoso ele era, ele ria sozinho. Esta seria uma lição de vida memorável para a criança. Enfim, era hora da luta final, modo difícil. Fim do capítulo. Capítulo 106, Hard Wolf Den é difícil. No Wolf Den Dungeon, dois guerreiros destemidos estavam prestes a enfrentar um novo desafio. Esta seria a primeira vez que lutariam contra os irmãos lobos gêmeos no Hard. Eles praticaram o máximo possível na versão normal e não poderiam estar mais preparados. Certifique-se de continuar se esquivando. Se você precisar de uma recarga de poção, apenas uive 2 vezes e eu jogarei um pouco para você. Bom, uau! Mun levantou uma pata, seus olhos brilhando com determinação. Com essa nota, eles começaram a luta contra o chefe, com os 2 chefes surgindo em um clarão prateado. Menor que Rômulo, o poderoso LV10 maior que. Menor que Remo, o esquecido LV10 maior que. Uivo. Seus uivos deveriam ser intimidadores, mas em vez disso foram recebidos com desprezo e ridículo. PFFT, qual é o sentido de uivar? Você deveria ser assustador? Oh, que pena, não, estou com medo. Jack disse com a voz mais inexpressiva. Uau, você está certo. Sua pata esquerda é mais assustadora do que as 2 juntas. Afinal, você não é tão uivante comparado a elas. Jack concordou com a cabeça. GRRR. Os lobos rosnaram enquanto perdiam a paciência e atacavam eles. Assim começou mais um jogo de lobo e bloqueio para Jack. Então ele lenta mas seguramente destruiu a vida de Remus, um golpe de cada vez. Poças de sangue se formaram lentamente no chão, com o sorriso do demônio ficando cada vez maior. Então chegou a hora do golpe final, pegue essa fera imunda. Jack impiedosamente foi cortar sua cabeça inteira. Mas seu Clukinator de repente parou no meio do caminho. Era como se o pescoço da criatura tivesse ficado mais duro que aço. Clang. E agora, porra, acho que essa é a nova mudança no Hard, hein? Ele observou cautelosamente. Uma luz prateada de repente transbordou do outro boss enquanto voava em direção ao seu irmão. Sob os olhos horrorizados do humano, Remus começou a regenerar todo o seu HP. Por mais que tentasse terminar o trabalho, o patrão era invencível. Oh Deus! E todo o trabalho duro até agora? E todas as poções desperdiçadas? Foi uma pena. A luz finalmente recuou e eles voltaram à estaca zero, sem a exaustão mental, é claro. Ver isso deixaria qualquer um desanimado, bem, quase qualquer um. Entendo. Então você pode curar?
Vamos ver quantas vezes você consegue. Jaque gritou quando começou a lutar mais uma vez. Poucos minutos depois, ele teve que aceitar a realidade. Acontece que o chefe sempre se curaria enquanto seu irmão estivesse vivo, e vice-versa. Como seria possível esclarecer isso então? Eles teriam que matar os dois ao mesmo tempo. Jaque baixou rapidamente o HP de Remus antes de se voltar para Moon Moon. Switch, você pega o Egro agora e eu lutarei contra seu oponente. Ele instruiu. Uau, sim, mestre. Então eles giraram rapidamente, com Moon Moon começando a lidar com os insultos como sempre. Uau. Mas não importa o que acontecesse, o chefe continuou atacando Jaque. Isso era normal porque ele já havia causado muitos danos antes. Isso significava que Jaque teve que suportar ataques de ambos os lados. -2. Cada golpe fazia seu braço tremer e ele podia sentir seus ossos vibrando. Droga, isso era interminável. Ele não teve uma única oportunidade de contra-atacar nem beber uma poção. Apresse-se e danifique um pouco. Caso contrário, não vou durar. Ele gritou. Uau! Moon Moon começou a morder e arranhar com todo o seu poder. Mas foi aí que a tragédia aconteceu. Ou, mais precisamente, Remus, o lobo sanguinário, devorado. O lobinho poderia sobreviver quando usasse 100% de sua energia para fugir. Agora que estava atacando, estava em uma situação incrivelmente precária. Estava tão perto do inimigo que não conseguia se esquivar. O chefe fez um combo de ataque rápido. -10, -9, -11. Isso foi o suficiente para reduzir o HP de Moon Moon a 0. Desapareceu com um lamento triste. Ele falhou com seu mestre. Jaque foi deixado sozinho, 1 contra 2, e completamente ferrado. Essa limpeza agora era 100% impossível, até mesmo para ele. Acho que vou morrer. Ele só pôde encolher os ombros, resolvendo-se diante do inevitável. Mas mesmo que ele estivesse prestes a morrer, isso não significava que sua vontade vacilaria nem um pouco. Ele se virou para as criaturas para insultá-las uma última vez. Venham e me matem, seus cachorros fedorentos. Voltarei para arrancar todo o seu pelo e gritar seu maldito. Seu discurso foi interrompido por uma boca enorme engolindo todo o seu corpo. Chomp! Foi um final sangrento digno de um homem que vinha provocando as criaturas nos últimos minutos. Assim foi o fim de Gekko, por enquanto. Pove! Em algum outro lugar na floresta de New Leaf, um grupo estava perdido diante de uma masmorra laranja. Como diabos vamos limpar Foxgrove? Um membro dos poderosos lobos exclamou. Provavelmente deveríamos copiar o chefe. Ele conseguiu fazer isso sozinho. O que há para copiar? Ele não faz nada de peculiar. Ele apenas esmaga tudo. Foi então que o cara da RCP olhou solenemente para todos eles. Na verdade, eu tenho um plano. Todos se alegraram. O que é mesmo? Aspas. O que isso envolve? Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar. Eles estavam tão ansiosos que abriram bem os ouvidos, certificando-se de não perder nada. Aqui está o que faremos. Ele se virou para a garota de cabelo rosa que estava por perto. Por favor, envie uma mensagem ao seu professor e implore-lhe que ajude. Nossa sanidade depende disso, ele gritou enquanto se curvava profundamente. Serafine só pôde suspirar. Ela já esperava por isso, mas não tinha certeza se ele concordaria. Posso tentar, mas ele parece super ocupado ultimamente. Mas ela parou de dar desculpas ao ver seus olhares cheios de esperança. Ela habilmente começou a bater no ar à sua frente. Serafine, estamos cultivando Foxgrove. Você tem alguma dica? Jaque, essa é uma pergunta ampla. Serafine, você tem alguma dica para sobreviver às raposas? Eles aparecem toda vez que tomamos uma poção. Jaque, não use nenhuma poção. Serafine, deixa eu adivinhar, o truque é não ser atingido. Jaque, garota esperta.
Serafine, e o chefe assassino? Surge do nada. Jaque, então seja especialmente cauteloso contra lugar nenhum. Serafine, _ última coisa. Como diabos você derrotou o chefe do nível 20? Como Delphi? Jaque, não fiz. Você está tendo um derrame ou algo assim? Serafine, sim, estou recebendo uma lendo suas respostas. Jaque, tudo bem. Eu irei por um segundo. Vocês serão perfeitos. Ao ler sua última mensagem, ela não pôde deixar de demonstrar choque. O que ele disse? Os membros do seu grupo perguntaram ansiosamente. Aparentemente, ele está vindo. Ela murmurou. Instantaneamente foi como se tivessem recebido uma injeção de sangue de galinha quando começaram a aplaudir. O entusiasmo deles com certeza era contagiante. Eles não podiam acreditar. Claro que sim. Ele vai nos mostrar como limpar a masmorra. Maldito jackpot. Com ele liderando, seremos imparáveis. Mas quando Serafine os viu pulando de felicidade, ela não pôde deixar de se preocupar um pouco. Qual foi aquela última linha sinistra? Eles seriam perfeitos. Ele precisava de mais bucha de canhão ou algo assim. Fim do capítulo. Capítulo 107. Torcendo lua acima. POV. Os poderosos lobos eram semelhantes a crianças esperando ansiosamente pela chegada de seus amigos. Eles não sabiam o que fazer com seus corpos enquanto andavam de um lado para outro. Assim que perceberam os recém-chegados se aproximando, ficaram em posição de sentido em uma pose respeitosa. Este era o ilustre líder de sua facção e sua fera guardiã profana. Bem-vindo, senhor. Mal podemos esperar para trabalhar com você hoje. Cara de RCP pronunciou alegremente. Mas vendo isso, o rei demônio ergueu uma sobrancelha. Trabalhando? Não, eu tenho minhas próprias coisas para fazer. Não tenho tempo para brincar com você em uma masmorra de nível tão baixo. Jaque negou instantaneamente. Todos eles respiraram frio. Não fazia nem uma semana desde que o jogo foi lançado. A maioria dos jogadores nem pensaria em tentar executar esta instância por alguns motivos. 1. A maioria ainda não estava no nível 5. 2. Era necessário um equipamento decente para sequer pensar em executá-la. 3. Para lutar contra os chefes, era necessário bastante poções. 4. A mecânica era muito difícil para uma masmorra iniciante. Então, novamente, isso tornou-o significativo. Não era como nos jogos que teriam a primeira masmorra como um tutorial de caminhada. Ainda assim, eles não puderam deixar de ficar curiosos. Chefe, pergunta rápida, em que nível você está agora? Um perguntou o que todos eles se perguntavam. Na cabeça deles, ele deveria estar no nível 8 ou talvez até no 9, certo? Mesmo considerando que cada subida de nível era mais difícil, já fazia alguns dias desde que ele havia concluído uma masmorra de nível 7. Obviamente nível 10. De qualquer forma, conte-me sobre todos os problemas que vocês estão tendo. Jaque ordenou. Nível 10, obviamente. Como isso foi óbvio? Naquele momento, eles perceberam que o haviam subestimado mais uma vez. Mas como ele queria que eles compartilhassem seus problemas, eles o fariam com alegria. A festa de aparência forte se transformou em crianças pequenas contando ao pai sobre como haviam sofrido bullying na escola. As raposas são horríveis. Eles nem nos deixam descansar. Por que esse NPC é tão inútil? Sim, não importa o que aconteça, ele continua falando sem parar. Enquanto reclamavam, a ironia lhes escapou totalmente. Eles também estavam balbuciando sem parar, semelhante ao NPC. Assim que terminaram, viram Jaque bater palmas antes de se virar para seu animal de estimação. Viu? O que eu te disse? Não é você que é inútil, mas as masmorras que são desafiadoras. Com todas elas, eles não conseguem nem fazer isso. Não seja tão duro consigo mesmo, ele esfregou sua pequena cabeça furiosa de forma tranquilizadora. Num estava com a cabecinha baixa no fundo. Às vezes até chorava baixinho e tristemente. Uau! Deprimido. Agora parecia que estava de mau humor por causa da derrota.
Jaque queria animá-lo, mostrando que não era o único fracasso por aí. Foram eles que usaram para esse exemplo. Fale sobre um golpe baixo. Mum levantou a cabeça e fixou seu olhar neles antes de zombar levemente. Até um lobo estava olhando para eles agora. Estava rindo de suas lutas. Os poderosos lobos engasgaram ao exclamar: espere, somos mais fracos que o animal de estimação do líder. Puta merda, esta é a primeira vez, com certeza. Deveríamos nos sentir mal, devíamos ir embora. Eles sentiram um arrepio percorrer sua espinha. Quão forte era Jeco até mesmo para seu animal de estimação ser capaz de desprezá-los. Fale sobre um mascote digno da legião demoníaca, um verdadeiro lobo demoníaco. Como eles ainda estavam pasmos, Jaque dirigiu-se a eles. Quando estiverem dentro da masmorra, vocês devem observar o que está ao seu redor com atenção. De todos os cantos da vila até as sombras sob seus pés. Só então vocês poderão completá-lo. Ele piscou para eles. Então, sem dizer nada, ele casualmente acenou para eles e partiu em direção à aldeia. Eles não tinham certeza do que fazer. Ele não iria dar mais informações. Serafine deu uma última olhada no lobo que estava saindo. Uma coisa era ela ser derrotada pelo misterioso Jeco, mas seu animal de estimação. De jeito nenhum. Nesse momento, ela jurou para si mesma que ficaria mais forte, muito mais forte. Afinal, não havia como uma ex-jogadora profissional como ela ser mais fraca que um maldito animal de estimação. Vamos, ele já nos contou bastante. Temos que vigiar nossas sombras e fazer algo na aldeia. Quanto ao chefe, aparentemente não devemos combatê-lo com força total. Ela instruiu. Todos desapareceram dentro do portal laranja. Desta vez, com certeza, eles iriam limpar. Um segundo depois de sair, Jaque virou-se para a orgulhosa Mum. Depois de testemunhar quantos problemas os outros bravos estavam tendo, seu ego estava em alta. Não fique muito arrogante também. Você sabe por quê? Uau, choque. O lobinho voltou a si. Ele sonhava acordado em derrotar um exército de bravos que queria atacar seu mestre. O que seu mestre perguntou de novo. Você não pode ficar de mau humor com uma derrota, mas também não pode se tornar arrogante. Até agora, o que conquistamos não é nada à luz de tudo o que há para fazer no infinito. Uau! Acenado com a cabeça, Jaque assentiu, satisfeito ao ver o quão sério seu animal de estimação estava, mas logo ficou em branco. Que porra esses caras estavam fazendo? Eles estavam agora na planície de New Leaf. Ao lado da entrada da masmorra das galinhas, os jogadores foram reunidos em círculo. Eles gritavam em direção ao centro enquanto seus corpos escondiam o que quer que estivesse ali. Vá, Titã! Você consegue fazer isso! Revida, Joey, você consegue! Aposto que vai acabar empatado. Empate? Você está louco? Joey está 100% vencendo. Parecia haver um duelo acontecendo. Jaque não pôde deixar de ficar curioso sobre isso. Os duelos não eram raros, mas porque eles estavam lutando aqui. O campo de treinamento ficava bem ao lado deles. Jaque abriu caminho gentilmente no meio da multidão para ter uma visão melhor. Sentindo seu toque, uma mulher imediatamente se virou antes de gritar. Pare de empurrar, bastardo. Se você continuar, vou gritar que você está me assediando sexualmente. Ela zombou, parecendo muito dominadora. Assédio sexual? Tudo o que ele fez foi empurrar um pouco. Jaque simplesmente olhou para ela, dando-lhe um sorriso radiante. Ao ver o rosto dele, ela ficou pálida e seu cérebro pareceu parar de funcionar. E você? Eu. Jaque ergueu uma sobrancelha. Você é. Estou. Você vai completar sua frase? Ela não conseguia pronunciar uma frase completa, mas conseguia mover as pernas o mais rápido possível. Ela tropeçou em outros jogadores em sua confusão, fazendo-os cair como se fossem pinos de boliche. Ei, observe onde você está. Mas então eles também notariam o homem atrás dela. E o rei demônio. Este grito foi ouvido instantaneamente pelos outros que se viraram na direção de Jaque. Depois disso, ele foi capaz de caminhar direto para o meio.
Os lutadores do meio ignoraram completamente a comoção enquanto atacavam uns aos outros com a ferocidade de animais sedentos de sangue. Bem, isso era normal. Os chamados Titã e Joey eram galinhas. Jack virou-se para a multidão. Então, quem está organizando isso no My New Leaf? Ele rosnou. Todos os jogadores deram um passo para trás, deixando um único jogador para trás. Eles sabiam que a merda estava prestes a cair no ventilador. Já se passaram alguns caras desde que esse romance começou. De que parte vocês gostam especialmente? Quero escrever um romance que todos vocês gostem. Não houve muito feedback. Aqui estão alguns pontos. 1. Masmorra descrita em detalhes ou desnatada. Normal, difícil e infernal. 2. Reflexões sobre as reações dos jogadores aleatórios. 3. Apresentando mais personagens secundários ou mais foco em Jack. 4. Além disso, quais corridas você deseja ver no próximo arco após o tutorial? Fim do capítulo. Capítulo 108, Clube da Luta de Galinha. Em New Leaf Plains, um único jogador enfrentava outro enquanto uma multidão se amontoava nos fundos. Jack pousou o olhar no homem responsável pelo ringue de luta de galinhas. Ele era um jovem com grandes sonhos e muito pouco bom senso. Ele usava uma roupa vermelha colorida que não era uma armadura com certeza. Então você é o culpado por isso? Jack simplesmente afirmou. O jovem de repente ficou tenso. Ele não era do tipo que se acovardava diante dos outros, mas o fez. O homem, não, o ser na frente dele era o maldito rei demônio. Ele parecia tão indiferente, mas seus olhos estavam cheios de um poder esmagador. Como os olhos poderiam ser poderosos? Não deveria ser, mas foi isso que ele sentiu. Mas mesmo enquanto lentamente curvava as costas, o jovem continuava fazendo contato visual. Saudações, este lugar se chama Blood Chicks. O melhor estabelecimento de brigas de frango em todo o infinito. Ele se forçou a falar claramente. Estabelecimento. Não vejo nenhum estabelecimento. Tudo o que vejo são alguns jogadores circulando se sacudindo para garotas brancas balançando a bunda. Foi necessário todo o autocontrole do homem para não engasgar naquele momento. O que diabos houve com essa frase? Não tivemos tempo para nada melhor. Não tem jeito, as galinhas demoram um pouco para serem domesticadas. Ele murmurou baixinho. Você leva um tempo para domesticá-los. Jack corrigiu. Um verdadeiro domador poderia ter feito isso antes que a coisa pudesse dizer cluque. Deixe-me adivinhar. Você tem lucrado com isso? Seu sorriso estava vazio de calor. O jovem sentiu o peso daquele sorriso. Mentira. Diga a verdade. Fingir um ataque cardíaco? Ele poderia enganar esse demônio. Não, desculpas não serviriam. Sim, senhor. Ganhei 42 créditos como corte. Quanto tempo isso levou? 3 dias de preparação, e hoje coletei 4 dias por 40 créditos. Isso com certeza foi lamentável. Ele poderia ganhar mais em uma única corrida na masmorra. Mas isso era tudo o que isso poderia fazer. Alguns jogadores pensaram em algo semelhante no passado, mas será que as potências locais permitiriam isso? De jeito nenhum. Além disso, tente explicar a um NPC que os lucros são coletados em créditos. A maneira mais rápida de acabar na prisão, ou pior, reverência pelos bravos. E quanto a isso, poderia ser comido? Garoto, você sabe o que vai acontecer com você? Jack riu friamente. Instantaneamente, os cabelos do jovem se arrepiaram em seus braços enquanto ele engole em seco ruidosamente. E que tal eu dar o dinheiro para você e considerarmos tudo um experimento? Ele perguntou hesitantemente. Não, você está ferrado, garoto. O homem ficou mortalmente branco. Siga-me para aceitar sua punição. Jack sorriu. Ele simplesmente aceitaria seu destino? Sim, ele faria. Este homem havia, sozinho, afastado uma guilda do jogo. Dragões poderosos? Mas como o covarde lhe doutora Fakingon. Seu coração bateu forte quando o rei demônio o levou para o campo de treinamento. O que? Esta era uma zona segura.
Ele iria forçá-lo a uma surra pública? Seu coração bateu tão forte que ele quase não ouviu a conversa com o NPC. Ei, Igor, quero construir um prédio nas planícies de New Leaf. Posso, se você quiser que seja demolido pelo chefe da aldeia, então claro, ROFL. Aspas. Rofou, Braves são uma má influência para você. De qualquer forma, posso construir algo aqui então? Aqui, no meu campo de treinamento. Você ousa, ele gritou alto, assustando todos os jogadores do tutorial. Você receberá sua parte. Hahaha, claro que não me importo. Tenho certeza que você acrescentará algo que beneficiará a todos nós. Estou certo. Ele riu muito, tendo feito um giro completo de 180 graus. Jack então se virou para os jogadores próximos. Acontece que muitos estavam olhando para ele com admiração. Estes foram os membros iluminados da lavagem cerebral, como pode ser visto pelo seu emblema. Todos vocês, preciso de pessoas para construir uma arena para mim. Quero que pareça profissional e que seja feito o mais rápido possível. Quem está à altura da tarefa? Ao ouvir o grito de Jack, inúmeros responderam. O Rei Demônio pede ajuda. E Roman responderá. Esta será a arena mais perversa de todas. Agora é a hora de provar nossa lealdade. Vamos arrasar a floresta inteira se for necessário. Ah, e eles estavam todos gritando. Era como se estivessem preocupados que o mundo não soubesse do seu feito heróico. Isso equivalia a postar fotos de caridade no Instagram. Não, eles estavam simplesmente muito motivados. Muitos outros jogadores atropelaram como se formigas atraídas pelo mel. Alguns queriam retribuir sua benevolência. Outros estavam atrás das recompensas que inevitavelmente se seguiriam. Muitos desejavam genuinamente retribuir a DL pela orientação. No meio da multidão, muitos novatos acabaram de entrar no jogo. Eles assistiram a esse evento acontecer com espanto. O que é isso? Essa é uma nova missão? Por que todo mundo está indo para lá? Os veteranos só podiam rir enquanto zombavam. Esta, novato, é a chamada do Rei Demônio. Você não a encontrará em nenhuma outra aldeia. Dizem que cada vila tem seu quinhão de tigres escondidos e dragões agachados. Haha, em New Leaf, mesmo que existam, eles nem ousam respirar alto. Esse cara é tão dominador. Jack assentiu satisfeito. Tantos escravos robustos. Ele agarrou o ombro do cara da galinha. Ele mal conseguia respirar com essa reversão repentina. Tudo bem, estou contando com você. É melhor você maximizar os lucros. Se você errar, não se preocupe em voltar. Talvez só ele pudesse proferir tal ameaça de forma tão casual, mas tão eficaz. Todos vocês, assim que a construção estiver concluída, vocês poderão obter salsichas grátis da facção, aproveitar a arena livremente por um dia, além de um status VIP. Ele acenou enquanto ele e um lobinho desapareciam na masmorra das galinhas. Assim que ele saiu, os gritos trovejaram ainda mais alto. Vamos resolver isso antes que ele volte. Podemos construí-lo? Sim, podemos. Isso aí. Todos eles atacaram a floresta como capitalistas farejando dinheiro. Mas em vez de fazer papel higiênico com aquela madeira, seria uma arena gloriosa e profana. Quanto a ter sucesso antes de ele voltar. Isso estava fadado a ser um fracasso. De alguma forma, 10 minutos depois, ele já havia saído, sua linda sombra agora adornando brincos novos. Mas apenas alguns viram. Ele era semelhante a uma miragem quando voltou instantaneamente. Fim do capítulo. Capítulo 109 – Corrida Infernal das Galinhas. Assim que o homem e o lobo entraram na masmorra, eles imediatamente notaram o quão pesado o ar estava. Entrou no Dimensional Dungeon Chicken Trial Palace. Dificuldade igual a infernal. Todo o lugar estava pulsando suavemente em vermelho, o vermelho do perigo, o mesmo vermelho que as galinhas explodindo haviam mostrado antes. Mas então os dois perceberam com horror que eles também estavam brilhando. Jack podia imaginar a contagem regressiva até a morte deles. Foi tic-tac, tic-tac. Sem hesitar, ele avançou.
As dificuldades normal e difícil consistiam em 4 desafios. 1. Chicken Parkour. 2. Walk a Chicken. 3. Dodge Feather. 4. Quebra-cabeça de frango. Quanto ao infernal, foi verdadeiramente infernal. Combinou todos eles em uma prova de destruição. Caramba, isso fez com que aquele show dos americanos e ninjas parecesse um passeio no parque. Tudo estava pronto para pegá-los. Havia tantas camadas naquele desafio que se tornou tão ridículo. 1. Imagine manobras complexas de parkour 3D difíceis de realizar. 2. Adicione um cronômetro desde que você se transformou em uma bomba viva. Agora era necessário alcançar pontos de controle específicos antes que o tempo acabasse. 3. Adicione galinhas saltando das paredes e do chão que precisam ser golpeadas imediatamente. Perca um e você cai. 4. Além disso, adicione uma galinha atiradora no topo, jogando penas mortais em você. O que você ganha? Maldito TEPT. Isso é um cluque? Não. Faça parar. Em pouco tempo, qualquer desafiante inevitavelmente se transformaria em uma bagunça desfeita e totalmente aterrorizada com galinhas, ou era isso que deveria ter acontecido. Já que experimentou verdadeiro horror, ele continuou morrendo enquanto começava a cantarolar suavemente: "Olá, escuridão, meu velho tio", morrendo instantaneamente depois, uma e outra vez. Caramba, ele estava morrendo com ainda mais frequência do que aquele famoso elfo de cabelos prateados, Simp. Você morreu. Ponto. Perdi um passo, o corpo quebrou com o impacto. Ponto. Você morreu. Ponto. Bicado até a morte por uma galinha surpresa. Ponto. Você morreu. Ponto. Reconstituição do 11 de setembro, explosão e tudo. Ponto de exclamação. Você morreu. Ponto. Empalado por penas mortais. Ponto. Você morreu. Caramba, o último poderia ter garantido um filme. Chicken Sniper, o atirador mais letal da história do Chicken, 12, 25,14. Mesmo depois de tantas mortes, Jack e Moon Moon não estavam desesperados. Não, em vez disso, eles eram semelhantes a vulcões prestes a enviar sua lava quente e cremosa sobre tudo e todos ao seu redor. Uau! Indignado. Essas malditas galinhas eram tão chatas. Que tipo de rancor eles tinham contra eles? Eles estavam atacando de todos os lados. Além disso, aquele sinal vermelho foi o pior. Além disso, também lhes mostraria seu poder lupino. Uau! Espírito de luta. Você está certo. Temos que mostrar a eles o lugar deles. Será que meras galinhas nos derrotarão? Claro que não. Esta noite estamos festejando sua carne macia. Uau! Grito de guerra. Depois de um discurso tão poderoso, obviamente tudo iria bem. Não, eles morreram mais um pouco. Mas algumas tentativas depois, eles finalmente conseguiram chegar à saída da sala. Eles ficaram orgulhosos, olhando para as aves miseráveis, agora abaixo deles. Vocês pensaram que poderiam nos impedir. Vocês estavam errados, suas malditas garotas. Só levamos 54 tentativas também. Jack gritou alto. Uau! Vitorioso! Eles mostraram às galinhas quem mandava. O lobinho olhou para seu incrível mestre próximo. Orgulho e carinho encheram seu coraçãozinho, eles superaram outro obstáculo juntos. Na frente deles, havia uma estátua de galinha, que parecia ser de um vermelho ardente enquanto brilhava em uma luz vermelha sobrenatural, dando-lhe uma aura celestial. 1. No normal, aquela estátua apareceu. 2. Em hard, ele abriu os olhos e as asas. 3. No hellish, agora parecia uma galinha divina. Jack não pôde deixar de murmurar ao ver isso. Esta estátua acabou de passar de bandido de nível 1 para chefe da máfia de nível 100. Bastou mais 2 dificuldades. Moon Moon estava observando-o com os olhos brilhando de admiração e até se aproximava hesitantemente de sua pata. Hehe, não se preocupe. Um dia você parecerá ainda mais épico do que essa galinha. Josh tranquilizou. Seria. Quão incrível isso seria. Ele se tornaria um lobo divino e viajaria pelo mundo com seu mestre. Eles derrotariam inúmeros inimigos e comeriam a carne mais deliciosa.
Tudo bem, vamos ver o que nos espera lá dentro. Jack riu destemidamente enquanto pressionava a mão na estátua. Assim que o fez, abriu o bico e começou a cacarejar loucamente. Cluque, cacarejo, cluque, cacarejo, cluque, cluque. A cada cluque, a aura vermelha tornava-se mais profunda e se estendia aos dois, envolvendo-os. Começou a pulsar, semelhante ao batimento cardíaco de um enorme titã. Então, um segundo depois, eles saíram da sala, pousando em um espaço escuro. Tumulto, tampe, uau, alerta. O pequeno lobo se virou e se contorceu, olhando cautelosamente ao redor. O que estava acontecendo? Mas então senti isso. Havia uma presença iminente, que lembrava um deus, mas não era um. O que? Tumulto, tampe, isso vai ser uma luta e tanto. Não importa o que aconteça, não vacile. Jack gritou, uau, valente, tampe, tampe. Foi então que apareceu. Tudo começou com uma pequena faísca surgindo à distância. Mas instantaneamente começou a explodir como se a gasolina tivesse sido jogada num inferno. O fogo se espalhou pelo ar, ficando cada vez maior. Tumulto, tampe. Então, assumiu uma forma colossal e poderosa sob os olhos dos dois. Mesmo Jack não pôde deixar de engasgar com isso, o calor escaldante cozinhando sua pele até ficar bem passado. Tumulto, tampe. A explosão tomou a forma de um coração gigante batendo. Tumulto, tampe. A presença da coisa era avassaladora. Era como se eles fossem confrontados com um ser ancestral que poderia esmagá-los com suas simples pancadas. Menor que coração de galinha ardente ancestral LV20. Caveira e ossos cruzados maior que. Ele flutuou poderosamente no ar, iluminando o ambiente com uma aura de destruição. Eles estavam em uma plataforma de pedra com a inscrição de galinhas. Por um instante, tudo ficou imóvel. Era como se o coração tivesse deixado de existir e eles também estivessem congelados. Mas então a realidade voltou a cair. O coração bateu de verdade, pela primeira vez. Era alto, era onipresente, era antigo. Isso os abalou profundamente. Bum! Batido. Foi então que a luta infernal começou, em uma chama de fogo. Fim do capítulo. Capítulo 110, Jack versus Coração, 1/3. Foi então que a luta infernal começou, em uma chama de fogo. Bum! Batido. Todo o reino tremeu, o ar quente como uma fornalha e a plataforma de pedra inclinando-se ligeiramente. O humano e o lobo ficaram tensos enquanto olhavam para o gigante coração flamejante no ar. Bum! Batido! Junto com aquela poderosa batida ressonante, bolas de chamas surgiram perto do coração, logo se transformando em galinhas. Aquelas eram malditas galinhas flamejantes. Um segundo depois, começou a chover sobre eles. Bum! Batido! Os projéteis de galinha em chamas foram rápidos, muito rápidos. Jack rapidamente se jogou para o lado, a área que ele acabara de deixar já estava carbonizada. A morte veio de cima e eles estavam saindo de lá. Os dois correram, não correram. Seu instinto de sobrevivência entrou em ação, pois eles sabiam que não poderiam parar nem por um segundo. Estilhaços de rocha explodiram por toda parte, batendo contra eles, lembrando-os de quão perto estava de acontecer. Em seu rastro, eles deixaram um mar de fogo, que consumiu tudo, ao qual nada poderia resistir. Enquanto as galinhas de fogo eram atiradas implacavelmente, elas se sentiam presas. Era como se não importasse o que fizessem, nunca haveria um fim. Uau! Em pânico, Moon estava enlouquecendo. O que foi tudo isso? Havia fogo por toda parte. Fogo! Ele sabia que o fogo era uma coisa boa. O fogo permitia cozinhar carne, e carne cozida era boa. Mas isso foi muito fogo. Muito fogo. Continue correndo. Isso tem que acabar em algum momento. Espero que esse ponto aconteça antes de morrermos. Ouvir a voz de seu mestre foi maravilhoso. Ele estava certo. Faria o seu melhor, pelo bem dele. Tinha que deixá-lo orgulhoso. Também tinha. Ele se resolveu, até mesmo erguendo a cabeça enquanto corria, uivando. Uivo,
Jaque sorriu. Este uivo não continha nenhuma preocupação ou confusão, apenas uma profunda convicção. Eles lutariam até o fim, não importando o fim que os aguardasse. A essa altura, toda a arena havia se transformado em um mar de fogo, ou quase. Restavam apenas algumas vagas. Eles estavam presos. Tudo o que existia neste reino era a plataforma, e o fogo, e seus tristes traseiros tentando sobreviver. Quanto ao exterior da área, não havia nada, apenas um vazio sem fim. Então eles ficaram sem lugares para ficar. O fogo começou a consumi-los em um ritmo incrivelmente rápido. O inferno agarrou-se a seus corpos, fazendo com que números vermelhos de danos aparecessem sem parar. -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1. Parece que é o nosso fim, meu amigo. Uau! Desapontado, o lobo agora em chamas abaixou a cabeça, aconchegando-se ao lado de seu mestre. Como sempre, eles morreriam juntos. Missão falhou, vamos pegá-los na próxima vez, ou não. De repente, uma lufada de ar fresco os envolveu enquanto o fogo desaparecia. Eles de alguma forma sobreviveram ao primeiro round. Compartilhando um olhar, eles começaram a beber poções, olhando cautelosamente para o chefe. Estava imóvel, silencioso, apenas flutuava ali. De alguma forma, parecia apático, pois não batia mais. Depois desceu lentamente, com a graça de um tecido imaculado. Não tenho certeza do que está acontecendo, mas na dúvida, você sabe o que fazer. Foda-se. Uau! Os dois atacaram quando começaram a balançar o Clukinator e as garras, respectivamente. Uma nuvem vermelha escaparia da criatura a cada ataque, como se um fantasma fosse exorcizado muito lentamente. Mas de repente começou a flutuar novamente, saindo lentamente do alcance deles. No céu, começou a bater novamente, cada vez mais alto. Tumulto, tumulto, baque, bum, batido. Foi quando souberam que a luta iria recomeçar. Como se fosse instigado por algum poder divino, o altar em que estavam começou a roncar. Quase parecia que eles estavam na barriga de um titã ancestral acordando. Rachadura, rumble. De repente a rocha começou a rachar em alguns lugares, com pilares subindo. Todos eles tinham formas diferentes. Alguns eram altos, alguns eram magros, alguns eram retos e alguns incrivelmente distorcidos. Não tenho certeza se gosto disso, não vou mentir. Uau! Concordando. O que aconteceria desta vez? Os dois esperaram ansiosamente, mas descobriu-se que eram mais alguns dos ataques anteriores, à medida que mais projéteis em chamas surgiam. Bum! Batido! Foi então que a chuva de fogo recomeçou. E daí se eles tivessem sobrevivido à primeira onda? Esse coração simplesmente não desistiria tão facilmente. Fique perto de mim e perto dos pássaros de fogo, instruiu Jaque. Uau! Confuso. Eles iriam revidar. Deveria estar pronto para atacar as galinhas de fogo. A parte do frango foi fácil. O problema era a parte do fogo. O fogo estava quente, muito quente. Temos que ter cuidado na forma como espalhamos o fogo, explicou Jaque. Este era o novo plano. Eles tiveram que se esquivar rápido, mas correr devagar, dessa forma, a arena inteira não seria invadida por chamas residuais. Uau! Dolorido! Mum estava tendo um problema. Ele poderia evitar muito bem quando corresse a toda velocidade, mas agora tinha que ficar perto de seu mestre. Pelo menos estava conseguindo evitar um golpe direto, mesmo quando sentia o pelo e a pele queimando. Jaque fez o possível para ajudar seu animal de estimação, reprimindo uma risada. Neste momento, a bunda de Mum estava literalmente pegando fogo. Foi uma visão trágica, mas ridícula. Mas houve boas notícias, a maior parte da arena estava livre de fogo, bem a tempo para o início da próxima rodada. Aparentemente percebendo que seus ataques não os conectavam nem os empurravam muito para um canto, o coração ficou com raiva. Puta merda, essa coisa é uma loucura. Prepare-se. Uau! Eles não tinham certeza de como, mas ambos podiam sentir que algo enorme estava por vir.
Começou a bater cada vez mais rápido, com novos projéteis surgindo a cada vez. Não havia apenas alguns, mas incontáveis. Bum! Batido! Bum! Batido! Bum! Batido! Bum! Batido! Os dois só conseguiram olhar em estado de choque para o coração batendo e para o céu vermelho, iluminado pelos muitos projéteis que flutuavam ali. Foi então que sentiram o olhar do coração sobre eles. Desta vez estava matando eles. Fim do capítulo. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Aristóteles.